Tá. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então, eu tô trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo um convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, a gente veio de uma série de vídeos aí falando sobre valores, né? Eu fiz uma série sobre a abordagem terapêutica dos valores para a gente pensar como a gente consegue relacionar essas coisas que a gente valoriza, que a gente acha importante, essas riquezas que a gente tenta cultivar na nossa vida, com qualidade de vida, com saúde mental, né? Com saúde física, enfim. E aqui eu acho que talvez a gente entre num tema agora que a gente poderia talvez já ter conversado antes, mas que aí, enfim, iria exigir alguma coisa da nossa conversa sobre valores, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando sobre valores, a gente também indiretamente está falando sobre esse tema, né? É meio difícil decidir, digamos assim, né? O que a gente vai, por onde começar. Acaba sendo uma coisa alimenta e leva a outra, né? E o tema que eu queria talvez começar aqui agora a conversar é sobre prazer. Né, sobre prazeres. Bom, enfim, né, com os meus pacientes, né, com pessoas, colegas, né, pessoas que eu converso, sabem que eu falo muito sobre a busca do prazer, a fuga da dor, sobre os prazeres da vida, né, como a gente pode cultivar na nossa vida uma saúde mental, uma vida prazerosa, uma vida gostosa, boa de ser vivida, né, como isso é diferente para cada pessoa. Então, e aí a gente, enfim, né, eu queria começar talvez esse novo tema aqui, né, para a gente falar sobre prazeres. E aí é interessante a gente retomar ou relembrar pelo menos um pouquinho, né, do que eu falei sobre valores, né, a nossa definição de valores, né, muito com aquela ideia de que, né, um valor da nossa vida, ou o valor das coisas, né? O valor na nossa vida é aquilo que a gente valoriza, o valor de algo é aquilo que a gente valoriza. Então, para a gente lembrar que o valor, ele vem da gente, ele vem muito mais da nossa perspectiva sobre aquilo que a gente considera importância, ou a importância que a gente dá para as coisas, o sentido que a gente dá para as coisas, sobre a riqueza que a gente quer cultivar na nossa vida. Então, a gente está pensando aqui o valor como uma riqueza, como algo que a gente consegue promover, cultivar, acumular ao longo da vida, né? Que está associado também ao ambiente, ao momento. Diferentes situações, diferentes momentos vão nos proporcionar riquezas diferentes, né? Que a gente vai buscar talvez várias riquezas ao longo da vida, em medidas diferentes, em proporções diferentes. Às vezes vão ter situações em que a gente vai ter que escolher uma ou outra, mas como isso também é importante para que a gente perceba o que a gente valoriza mais, né? O que a gente valoriza menos, aquilo que tem mais valor em relação a, né? Como eu falei, acho que foi no primeiro vídeo ou no segundo vídeo, não me lembro agora, da nossa série, né? Uma abordagem terapêutica de valores, sobre esses dilemas, essas escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? Sobre questões de prática, né? Sabendo, ok, agora eu sei, eu identifiquei, eu tenho conhecimento, tenho consciência daquilo que eu acho importante na vida, aquela riqueza que eu gostaria de acumular ao longo da minha vida. Como que eu faço isso, né? Para a gente lembrar que valores, eles só têm valor, eles só têm função quando exercidos. Então a gente vai falar muito sobre o exercício de valores. Não adianta nada
Eu saber o que eu acho importante, saber o que eu valorizo na vida, se eu não busco exercer aquele valor, se eu não tenho práticas que promovem, que me trazem a experiência subjetiva de aproveitar aquilo ali, de ter aquele valor, de usufruir, de cultivar aquele valor, né? Então a gente está falando aqui muito de comportamentos, pensamentos e, como eu trouxe agora, né, sentimentos dessa experiência subjetiva, e aí que entra o prazer, né? E para a gente começar talvez essa conversa, eu acho que vale a pena a gente ter uma ideia, né, ou começar pela frase de que uma vida boa é uma vida com prazer, é uma vida prazerosa, né? Que prazer é esse? Bom, aí que entra a associação com os valores, né? O exercício de valores como uma fonte de prazer. Fazer o que eu acho importante, fazer o que eu acho certo, buscar essa importância nas coisas que eu faço, pode ser uma fonte de prazer, né? E através desse prazer, a gente atinge, a gente experimenta, a gente vive uma vida boa, uma vida de bem-estar, uma vida de qualidade, né? Então, assim, acho que aí a gente faz talvez esse trio, né, da relação entre os valores, uma vida boa, uma vida de qualidade, um bem-estar, saúde e prazer, né? E quando a gente está falando de prazer, para a gente já começar a entrar um pouquinho no tema, né, talvez hoje não definindo, mas te convidando a fazer esse exercício de a gente tentar definir o que é prazer, né? Ou o que são os diferentes prazeres que existem na vida. Me veio uma analogia, um cenário que a gente pode imaginar, né? E para variar, algo bem cotidiano, corriqueiro e relacionado à comida. Os exemplos que eu trago às vezes são muito relacionados à comida, já me falaram isso. Pô, Léo, nos teus vídeos tu sempre fala de comida, de exercício, é sempre assim, né? Né? Mas eu acho que, bom, é algo que está presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo se alimenta, todo mundo come, então acho que fica fácil de a gente se relacionar. Mas, enfim, um exemplo, uma situação que eu acho que pode nos ajudar a refletir um pouco sobre prazer é pensar no bolo de aniversário, né? Inclusive é uma analogia que eu costumo fazer, uma comparação que eu costumo fazer até com o sexo, com o exercício da sexualidade, né? Que está muito associado ao prazer, mas enfim, vamos pensar agora aqui, né, num bolo de aniversário. Bolo de aniversário, ele pode ser, tem vários motivos para ser prazeroso a gente comer um bolo de aniversário, né? Um bolo de aniversário, ele pode ser bom porque ele é gostoso, né? Porque, enfim, é um bolo de chocolate, um bolo de morango, um bolo de coco, um bolo, né, sei lá, uma torta, um Martha Rocha, né? Enfim, mas porque ele é gostoso, né? É o bolo que a gente gosta, né? De um jeito, tem os ingredientes que a gente gosta, a doçura que a gente gosta, enfim, né? As características, os aspectos físicos, concretos que trazem o gosto. Um bolo bom, um bolo gostoso, ele pode ser gostoso em qualquer cenário, em qualquer contexto, não só num aniversário. É um bolo gostoso, ele vai ser bom de comer, ele vai nos trazer prazer. Agora também a gente vai ter um outro tipo de bolo de aniversário, um outro tipo de bolo bom, de bolo gostoso, que é o bolo que é de aniversário, né? Talvez a gente esteja falando no primeiro exemplo de um bolo que é gostoso, que é bom, que traz prazer mais porque é bolo. No segundo caso, a gente vai falar de um bolo que talvez que traz prazer, que é gostoso, mais porque é de aniversário do que porque é bolo, né? Vai ser talvez aquele bolo que alguém, uma pessoa especial faz pra gente, que a gente está
dividindo, comendo, experimentando, né, degustando com pessoas que a gente gosta, num contexto que a gente gosta, num contexto que também é prazeroso, né? Aqui eu trago o exemplo, né, quando a gente fala de bolo de aniversário, eu me lembro muito, né, da minha infância, onde minha mãe fazia um bolo de chocolate, né, e botava doce de leite em cima, então tinha o bolo, aí em cima, né, botava assim um doce de leite, um mumu, como eu costumo chamar, como a gente chama aqui, né, no Rio Grande do Sul, e balinha de goma, jujuba, aí talvez mude mais os nomes, né, mas enfim, botava umas balinhas de goma em cima, né, coloridinhas, com açúcar e tudo, e era uma coisa que eu adorava, ainda gosto, né? Então, esses tempos a gente fez parecido para comemorar, mas ao invés da bala de goma foi M&M's, né? Mas também com o mumu em cima, com o doce de leite, agora com os M&M's, não com bala de goma, né? Então, era um bolo que tinha um gosto especial por ser de um gosto especial de infância, de nostalgia, desse prazer de lembrar um bolo de aniversário, né? E que era bom porque era de aniversário. Não tem nada de tão especial, de tão mirabolante, de tão diferente num bolo com doce de leite e bala de goma em cima, ou M&M's, né? Não é... Nossa, super difícil de fazer, elaborado, combina o doce com, sei lá, é tudo doce, é tudo chocolate, né? Bolo de chocolate. Então, assim, mas tem um gosto especial, tem um gosto diferente, tem um prazer diferente. E é importante a gente ver aqui essas diferenças de prazer, né? E o quanto a gente não pode pensar que existem prazeres muito diferentes, né? Prazeres muito específicos, prazeres que a gente poderia degustar na nossa vida, né? Então é diferente comer um bolo e sentir prazer porque ele é um bolo bom, e é diferente comer um bolo e sentir prazer porque é um bolo de aniversário. Mas qual que é a diferença, né? Essa diferença nesse prazer, que diferença é essa? Acho que muito da proposta, né, ou do que eu gostaria de tratar aqui, talvez nos próximos vídeos, sobre esse tema do prazer, é a gente pensar nessas nuances, nessas pequenas diferenças e, inclusive, na nossa habilidade em degustar essas diferenças, né? Mas como que isso se associa aos valores? Acho que aqui a gente tem que relacionar com o assunto anterior dos valores, né? Como a gente pode pensar que essa diferença de prazer, ela também vem de uma diferença de valores, de valoração, né? Quando eu digo que o bolo é bom porque é de chocolate, porque é de morango, porque é um bolo gostoso, eu estou atribuindo valor àquilo ali. Quando eu digo que o bolo é bom, que me gera prazer comer aquele bolo, porque ele é de aniversário, eu estou atribuindo valor a uma coisa diferente, a esse de aniversário, né? O bolo bom, que é bom porque é bolo, e o bolo bom, que é bom porque é de aniversário, ele só é bolo bom porque é bolo, ou bom porque é de aniversário, porque eu estou atribuindo valores diferentes. Então é bom aqui a gente perceber que uma diferença, né, e pensar talvez, né, que uma diferença de prazeres talvez tenha origem em uma diferença de valores. E a gente pode pensar como valores diferentes que a gente atribui, desenvolve, presta atenção ao longo da vida, também não podem nos ajudar a ter prazeres diferentes, prazeres mais diversos, né? E aí ter uma vida que às vezes é algo até que eu já falei, não lembro qual vídeo, né? Mas uma vida que não é tão diferente, né? Mas que se torna diferente porque eu mudo com uma diferença, com uma qualidade que vem mais de dentro do que de fora,
trazendo aquela ideia, né, de referenciais intrínsecos, referenciais extrínsecos, de a gente pensar que, né, às vezes a minha vida não muda, mas quando eu mudo, a minha experiência da vida muda, e aí nessa experiência da vida, como ela se relaciona com o prazer, enfim, né, mas que, pensando na lógica de uma vida boa, é uma vida prazerosa. Então eu queria começar aqui trazendo, talvez, né, ou pensando para os próximos vídeos, talvez que a gente possa discutir, conversar um pouco mais sobre esse tema do prazer, né? E como ele se relaciona com valores, como ele se relaciona com qualidade de vida, com bem-estar, mas enfim, falar mais dos tipos de prazer que existem, né? Mas falar mais dessa ideia do prazer. Então, se tu tiver, né, se esse tema te faz pensar alguma coisa, te faz refletir, se tem algo que tu gostaria de compartilhar sobre esse tema do prazer, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade e ter o teu feedback, a tua participação para essa nossa conversa que, bom, pretendo, né, começar a desenvolver mais nos próximos vídeos. Mas, enfim, né, é muito prazeroso para mim ter essa oportunidade de conversar contigo.